Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wesley Nascimento do canal Esse Tal de Professor e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mapas mentais. Nesse nosso propósito aí de tentar melhorar um pouquinho a educação do nosso país, a gente vai falar um pouquinho sobre essa técnica que pode auxiliar as pessoas aí na hora de memorizar conceitos, na hora de organizar os seus pensamentos. Então vamos lá, a gente vai ver um pouquinho o que é o mapa mental e a gente vai falar um pouquinho sobre como elaborar um mapa mental, tá ok? A grosso modo, o que é um mapa mental? Ele basicamente é um tipo de diagrama, ok? E ele é um diagrama que possui uma forma simples, uma forma objetiva de registrar as informações abordadas. É um diagrama que foi sistematizado pelo psicólogo inglês Tony Buzan, ao perceber que as pessoas, ao fazer resumos, as pessoas aí ao grifar, né, partes do texto, ainda tinham dificuldades de memorizar aí alguns trechos dos conteúdos, de compreender com perfeição. Vale ressaltar que o mapa mental ele não é nenhuma ferramenta milagrosa no que tange aos estudos, não. Ele facilita a visualização, facilita a memorização de conceitos e, como tal, é uma ferramenta de estudos, ou seja, ele serve para que possamos fazer revisões de conteúdos, assim como acontece no caso dos flashcards, tá ok? Nós vamos ver que para elaborar mapas mentais a gente utiliza ferramentas como imagens, desenhos, cores, alguns elementos que vão ativar o nosso cérebro de maneira tal aí que a gente consiga fazer algumas memorizações, tá ok? Pois bem, para elaborar um mapa mental, existem aí algumas regras. Na verdade, eu não costumo nem chamar de regras, eu costumo chamar de dicas. Por quê? Porque é uma ferramenta que você, como estudante, você vai utilizar da maneira que melhor lhe aprouver. Como, por exemplo, todo mapa mental ele parte de uma ideia central. Não adianta a gente fazer um mapa mental dos temas mais dispersos possíveis. A gente vai criar, né, de uma maneira lógica, um sentido naquela matéria que está sendo estudada. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para vocês e eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Mas é necessário haver uma ideia central. Segunda regra, ok? A gente utiliza aí níveis hierárquicos diferentes, ok? A gente tem uma ideia central, a gente vai ramificar isso em alguns tópicos e esses tópicos serão ramificados em subtópicos e assim sucessivamente, de maneira tal que consigamos organizar os nossos pensamentos. Outra dica é a questão de usar imagens, de usar figuras, usar desenhos na hora de elaborar o seu mapa mental. Aí há quem diga, poxa Wesley, mas eu tenho uma dificuldade tão grande de desenhar que eu acho que vai prejudicar. Na verdade, não. Não sei se vocês já perceberam, mas a gente tende a lembrar de coisas absurdas. Às vezes uma imagem, por mais mal desenhada que ela seja, ela às vezes nos ajuda a relembrar de algum tópico de uma matéria, de algum tópico de um conteúdo. Então as imagens facilitam o nosso processo de memorização, assim como as cores. Então mapas mentais eles precisam ser coloridos, eles precisam ter muitas cores, de maneira tal que facilite aí a nossa memorização. E por fim, palavras-chave. A ideia de Buzan era que justamente a gente tinha uma dificuldade de abstrair muitos conceitos, muitas palavras. Então se a gente focar naquelas palavras que são essenciais, é muito mais provável que consigamos aí memorizar alguns tópicos importantes aí da matéria, tá ok? Pois bem, eu elaborei um mapa mental aqui do nosso canal Esse Tal de Professor. Então vamos lá, a ideia central é esse tal de professor. E para que serve basicamente esse canal? Quais são as ideias principais? Primeiro delas, a gente vai falar um pouquinho sobre metodologias ativas, tecnologias educacionais e educação profissional. Perceba, eu tenho uma ideia central, que é a ideia central do canal, e existem algumas ramificações, existem alguns temas específicos, como metodologias ativas, tecnologias educacionais e educação profissional, que são os tópicos que serão abordados aí nesse canal. Só que cada ramificação dessa, cada tema tem subtópicos, como é o caso aqui ó, de metodologias ativas, que eu posso falar, por exemplo, de trabalho em equipe, como eu posso estar falando de gamificação. Assim como tecnologias educacionais, que eu posso abordar temáticas como aplicativos ou até mesmo armazenamento em nuvem. Percebam, as cores diferenciam as imagens também. E dentro de educação profissional, eu poderia colocar como, por exemplo, histórico da educação profissional. A gente consegue idealizar todas as ideias, né? A ideia, toda a filosofia do meu canal. Para aqueles ali que gostam de tecnologia, né, existem alguns aplicativos, alguns sites aí que podem nos auxiliar na elaboração de mapas mentais. Eu, particularmente, prefiro papel, prefiro a caneta, mas fica ao seu critério. Caso alguém tenha
aí sugestões de softwares, né? Vocês podem pesquisar aí na internet, tem uma série de programas e aplicativos que elaboram mapas mentais, mas ele pode perfeitamente ser feito aí com caneta, com papel. Não adianta a gente pegar um mapa mental só com os tópicos e achar que a gente vai aprender a matéria só com esses tópicos. Na verdade, isso é para memorizar, né? E quando a gente trabalha imagens, palavras-chave, toda vez que eu tiver alguma dúvida, eu volto na matéria, reviso aqueles tópicos, né? Então perceba, é uma ferramenta de revisão, é uma ferramenta de memorização, uma ferramenta que pode auxiliar aí cada um de vocês nos estudos, tá ok? Pois bem, o vídeo de hoje é esse, é um vídeo bem rápido, né? Eu agradeço aí os minutinhos de vocês, inclusive aí para que essa nossa proposta possa crescer. Eu recomendo aí que curtam, compartilhem o vídeo ou sigam o canal, que estaremos aqui trabalhando nesse propósito, tá ok? No mais é isso, um grande abraço e até a próxima.